Hey, Páscoa Moms! Mais um Páscoa Podcast. Esse episódio está super especial porque essa mesa hoje está assim, só com pares. A gente fala hoje sobre... O nome do episódio é Entre Projetos e Filhos. A gente vai falar sobre empreendedorismo materno. E eu amei esse nome porque entre os projetos que a gente toca e os filhos tem tanta coisa que é o que a gente vai falar aqui hoje. Tem rede de apoio, tem perseverança, tem determinação... Tem desânimo, tem muita coisa. E eu trouxe 3 mulheres maravilhosas e super especiais que fazem parte da minha jornada empreendedora e que empreendem também. E são muito feras no que elas fazem para trocar essa ideia com a gente e inspirar outras mães empreendedoras, que eu sei que tem muitas por aí. A maternidade ela é mestre em criar mães empreendedoras. Então, para bater esse papo comigo, eu trouxe a Thaís da Realce Pratas. E mãe da Lívia também, né? Mãe da Lívia. Tem 2 anos a Lívia hoje? Dois 2 aninhos. Ó, a galera tá bem diversificada aqui. Temos a Jéssica, que é mentora financeira, que vai salvar a minha vida esse ano. Estamos juntos em 2025. Olivia tem quantos anos? Olivia tem 4 anos e 10 meses. Quase 5. Em março faz 5. Quando esse episódio for ar, talvez ela já tenha 5. Já tenha 5, talvez. E temos a Bianca, que é nutricionista, talvez a mãe da menorzinha do grupo. Cecília tá com 1 aninho e 1 mês. Bem pequenininha. Quero agradecer muito por vocês terem aceitado participar desse projeto, porque eu acho que a gente tem muita mensagem legal para levar adiante. Sim. E aí eu já quero começar agradecendo outras mães empreendedoras que estão aqui com a gente hoje de forma indireta. A Laísa Saldanha fez a minha maquiagem, a mãe do Mateu, que tem 1 ano, e foi a nossa parceira aqui de minha produção. A gente tem... Aí já não é mais mãe, mas são mulheres empreendedoras. A Ellen, da Que é Balões. Que esses balões, eles não estão aqui por acaso. Quem já assistiu os outros episódios sabe que tem surpresinhas aqui dentro, que vocês logo vão descobrir. A gente tem a Camila Sweet, que está adoçando o nosso dia hoje, trazendo mimos para as nossas convidadas. E a DM Modas, que tá me vestindo em todos os episódios, assim. Tô amando meus looks. E vocês vão amar conhecer a DM Modas também. Então, bora lá, todas mulheres empreendedoras, porque eu tenho uma prerrogativa na Páscoa, que é de trabalhar exclusivamente com mulheres. Então, assim, todos os meus eventos, a Páscoa, ela promove alguns eventos, tem o Páscoa Podcast, que vocês estão assistindo agora, mas também tem o Páscoa Moms, que é a nossa roda de conversa materna, que acontece uma vez por mês, com especialistas do universo materno infantil. Bianca já participou. Muito bom. E vocês estão super convidadas para participarem também dos próximos, ele é mensal. E a gente tem o Clubinho Páscoa, que é um evento voltado para a família, onde as crianças participam, tem várias oficinas, é assim, um ambiente muito gostoso. A gente já foi também. E no Clubinho, a Thaís já foi, tá vendo? Adoro. Eu tô devendo, né? Inclusive, Tô Lívia dança capoeira até hoje, porque ela ela aprendeu. Ela fica lá fazendo... Porque foi no evento da Páscoa. A gente fez oficina de capoeira, oficina de jardinagem, são eventos muito legais, assim, para juntar a família mesmo e exaltar a infância raiz, que é um dos propósitos da marca. E aí, nessa pegada, eu escolhi trabalhar só com mulheres. Então, todo mundo que está envolvido nos meus eventos são mulheres empreendedoras. E se for mãe, aí tem mais meu coração ainda, porque a gente divide uma jornada que de longe pode até parecer que é muito tranquila, né? Mas ela tem muitos desafios. Então, eu quero que vocês já deem uma introdução aí, me contando como foi o início da jornada de vocês no empreendedorismo. Eu sei que, no meu caso, por exemplo, a maternidade impactou muito nisso. Fez com que eu realmente quisesse largar tudo para viver mais perto da minha filha. Eu trabalhava em escritório, trabalhava em empresas grandes, e ficar 2 horas por dia com a minha filha, para mim, estava se tornando impraticável. Então, eu só colocava ela para dormir, porque quando eu saí de casa ela estava dormindo, ela ainda estava dormindo, e eu só chegava em casa tipo 6, ela dormia às 8. E para mim isso estava sendo muito dolorido. E aí eu oro, peço uma direção, e o empreendedorismo ele chega na minha vida como chega na vida de muitas mulheres através da maternidade, mas nem sempre é assim. Então me contem as histórias de vocês, Jéssica, como é que o empreendedorismo chegou na sua vida? Assim como você também, eu trabalhei 10 anos no mundo corporativo, né? Trabalhava com finanças já. E quando eu engravidei da Olivia, eu penso, antes de ser mãe, porque eu não planejei a maternidade, né? Eu já queria empreender porque na minha cabeça empreender fazia sentido, porque eu seria responsável por todos os meus ganhos, teria mais qualidade de vida, liberdade, então, mas faltava coragem de largar a segurança do CLT. E aí, quando a Olivia nasceu em 1º de março de 2020, foi o auge da pandemia. Sim. Então, não existia rede de apoio.
né? Eu passei ali todo o meu puerpério e os primeiros meses de vida da Olivia sozinha, literalmente eu, o Thiago e a Olivia. Então, quando eu tinha que voltar a trabalhar 4 meses, depois 5 meses, porque eu peguei ali as férias, não existia opção. Eu tinha que levar a minha filha para minha mãe, em Tanguá, que era um outro município onde eu moro, e trabalhar de ônibus, pegar 2 horas de condução para ir, 2 horas para voltar. Então, quando ela fez 4 meses, eu já comecei a saga do choro, né? Eu olhava para minha filha e eu tinha esse sentimento, eu não vou ver a minha filha crescer, eu não vou acompanhar nada. Os primeiros passos mesmo, né? Porque no meu caso, eu ia sair com ela dormindo e chegar com ela dormindo. E eu já estava cogitando deixá-la durante a semana para não penalizá-la, né? Porque eu ia ter que tirar ela de casa. Ela, né? Então, deixá-la durante a semana com a minha mãe. Aí chegou nesse ponto crucial, né? Um ponto de inflexão que eu falei pro meu marido: a gente não vai criar nossa filha. Então, não tem como, eu vou pedir demissão. A gente teve um filho para outra pessoa criar. Exatamente. E eu não imaginei que seria assim, até porque eu imaginei um outro cenário, não, né? Ninguém imaginou uma pandemia. Sim. E aí, nós conversamos ali, né? Sentamos e meu marido falou: não, eu te apoio. E aí, primeiro larguei o emprego, né? Depois veio assim, agora não tem pra onde correr, agora eu preciso fazer dinheiro, porque ainda que eu tivesse o suporte do meu marido, hoje em dia a gente sabe que pra viver confortável não dá pra viver com a renda de um só. E a gente quer dar o melhor pros filhos, né? Nas nossas expectativas, né? Sim. Digamos assim. Então, na nossa expectativa familiar, e eu gosto, eu sempre amei trabalhar. E quando eu fiquei, no período em que eu fiquei sendo só mãe, foi um outro problema que eu tive, porque aí eu me sentia perdida um pouco, sabe? Sem identidade. Muito. Então, o empreender veio dessa ânsia, um resgate, né? De eu fazer algo por mim. Hoje o meu negócio é por mim também, mas quem me deu coragem para começar foi a Olivia. Perfeito. Nossa, me identifiquei em cada fala sua. Eu voltei de licença maternidade com 4 meses, muito feliz. Quando todo mundo tava assim: nossa, você deve estar arrasado, você deve estar sentindo muito mal. Eu falei: não, eu tô louca pra voltar. Eu tinha muitos projetos, mesmo trabalhando numa empresa, eu criava projetos dentro dessa empresa. Eu criei um jornal de comunicação interna, eu criei um podcast dentro da empresa, que foi onde eu aprendi a fazer o podcast, e depois trouxe pra Páscoa. Só no áudio, né? Essa é a primeira temporada que a gente faz com um estúdio, mas eu já fiz 2 temporadas do podcast disponíveis no Spotify, mas só áudio. E aprendi a fazer na empresa, porque eu já voltei assim cheia de ideias. Quando eu saí de licença, eu tinha feito um jornal de comunicação interna que já atingia 150 pessoas. E na volta eu falei: cara, eu não quero ser conhecida só por ter feito uma coisa. Tem que saber fazer mais alguma coisa. E volto fazendo podcast. E faz entrevistando muita coisa. A cabeça não para, né? Olha, a pessoa que faz coisa. E aí eu fiz um podcast inspiracional, entrevistando as lideranças da empresa para motivar os outros funcionários. Enfim. Então, assim, eu voltei muito feliz, muito animada. Só que isso durou, tipo, 1 ano. Depois começou a não fazer tanto sentido. Eu vi minha filha praticamente fim de semana. Eu ainda consegui, por conta da pandemia, acompanhar a introdução alimentar dela. Porque aí teve um retrocesso ali na pandemia. Começou não chegou a ser um lockdown, mas teve um retorno, né? Tava ampliando gradual, pra gente sair. E a gente volta de novo. Era a época da introdução alimentar da minha filha. Eu tava em casa, na introdução alimentar dela. Aí eu falei assim: ai, ufa, eu tô aqui. Consegui ver os primeiros passinhos dela. Falei: ufa, eu tô aqui. Mas e que mais eu vou perder? Eu tava aqui agora, mas eu podia não estar. Uhum. Eu podia estar trabalhando muito, eu podia não ver e só receber vídeo da babá dela, mostrando as coisas que ela tava fazendo, e eu não tava acompanhando isso, sabe? E aí, isso pra mim foi uma virada de chave muito grande. Eu já saí da antiga empresa empreendendo. E comecei a orar muito, pedir direção, e Deus foi me dando. Eu falo que fiz um download, e Deus me deu a Páscoa de presente. Eu comecei a tocar a Páscoa, e uns 2 meses depois eu saí do CLT e fui viver da Páscoa mesmo. E hoje eu acho, assim, sensacional. Eu vou dar a palavra à Bianca, mas e aí depois eu vou chamar vocês para falar sobre o quanto que vocês acham que o que vocês fazem hoje impactam na vida dos filhos de vocês, porque eu vejo tanta coisa acontecendo na vida da Laura a partir da decisão que eu tomei. Eu acho sensacional. Mas, Bianca, conta pra gente como é que o empreendedorismo aconteceu na sua vida. Então, minha mãe fala que eu sempre tentei vender tudo, né? Então, a minha mãe sempre fez artesanato, ela fazia, eu pegava e queria vender o que ela fez sem dar nenhuma comissão para as crianças. Então, acho que, eu não sei de onde isso veio, mas isso sempre esteve em algum lugar em mim, né? Então, quando eu aprendi a fazer também pulseirinho, eu levava pra escola, eu queria vender. Tudo que eu aprendi a fazer, eu queria vender. E aí, foi assim minha vida inteira. E aí, quando eu tava na faculdade,
já era vegetariana há um tempo e comecei a buscar a sustentabilidade em todas as áreas da minha vida. E aí aconteceu de a gente criar um evento que chama Encontrão de Brechós, que existe até hoje. E aí foi a primeira vez que eu... Virou uma empresa, né? Caiu no meu colo uma empresa. É que vocês falam de mim, mas essa daí também é multifacetada. E aí acontece até hoje, né? A gente começou fazendo pequenininho, 10 expositores, e agora a gente faz feira com 30, 35, 40 expositores. E é o maior evento de moda circular de Niterói. Incrível. E aí, logo que eu me formei, aí fiz minha faculdade, sempre quis ser nutricionista, enfim. Me formei, um mês depois, engravidei. Também não planejei a maternidade. Falei, gente, agora que tô começando a atender, como é que eu vou fazer, né? E eu enjoei muito, muito. E eu não conseguia falar sobre comida. E aí a nutricionista que não fala de comida. Eu não conseguia ter ideia. Porque assim, na consulta, né, você dá ideia, sugestão o tempo inteiro, né? E aí eu fiquei até os quase 5 meses sem atender. Depois eu abri a agenda, voltei normal, né? Que dava. E aí o Encontrão de Brechós sempre fui tocando junto. E sigo tocando porque tem um propósito muito grande, assim, do que eu acredito pra vida, de como a gente deveria levar a vida, né? E aí, hoje eu tô nessa dinâmica de equilibrar todos os pratinhos, né? O primeiro evento presencial eu fiz, a Cecília tinha 20 dias. Caramba! Meu Deus. Eu amamentava, no outro eu botava o coletor pra tirar o leite que ia saindo. E aí eu deixei com a minha mãe, fui. Aí eu ficava 3 horas, voltava a amamentar, porque eu também não queria que ela usasse o leite que tava lá. Apesar de eu ter me esforçado tanto pra deixar lá. E aí foi assim, então a gente tá sempre tentando equilibrar tudo, os né? pratinhos. Thaís, como é que nasce a Realce? Eu sei que a Realce veio antes da Lívia. Veio bem antes da Lívia. A Realce veio, na verdade, de um desespero da CLT. Eu tava numa CLT já há 7 anos e eu tive uma crise muito grande de ansiedade e foi muito difícil pra mim. E eu não sabia o que fazer. Eu já vendia prata há muitos anos, eu vendia tudo, igual a Bianca falou. Vendia tudo que existia, não dava qualquer coisa na minha mão, eu vendia. Mas realmente a Realce surgiu da minha crise. Eu entrei numa crise e falei, o que eu vou fazer? Eu quero ser mandada embora. Eu falei pra eles, eu não vou pedir demissão. Eu falei, vocês me demitem, por favor. Quase implorei. E eles falaram, você tem certeza do que você quer? Você tava no mercado corporativo também. Sim, eu tava numa empresa. E aí eu falei, você tem certeza? Porque eles gostavam muito de mim. Porque eu sempre fui assim, sempre gostei de trabalhar, nunca gostei de ficar à toa. E aí eles falaram pra mim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu preciso que vocês me mandem embora, porque eu preciso desse dinheiro dessa rescisão. Porque essa rescisão vai mudar a minha vida. Você já tinha o plano de abrir um negócio? Então, eu já tinha noção de que eu ia comprar prata dos meus fornecedores, que eu já tinha, porque eu já vendia, né? Ah, tá. Eu já vendia dentro do trabalho. Já conciliava com CLT. Já. Eu não fazia evento ainda, né? Mas aí, a partir do momento que eu falei, foi em janeiro que eu pedi pra ser mandada embora. Eles não me mandaram. Deve ter essas coisas de época de ser mandada embora, né? Essas coisas, né? E a partir daí eu falei assim pra eles, olha, eu vou começar a fazer evento. Eu tinha hora extra beça. Eu peguei minhas horas extras e comecei a fazer evento. E evento feiras, né? Como você faz evento hoje de... puxado. E eu falei assim, gente, eu preciso criar um nome e tudo mais. Uma loucura. Aí veio a Realce, né? Criei a Realce dali, peguei todo o meu dinheiro da rescisão e investi em prata. Eu tinha direito ao seguro-desemprego, mas quando eu fui fazendo os eventos, um dos eventos exigia MEI. E eu tive que fazer MEI. Aí o que aconteceu? Perdi meu seguro-desemprego. Aconteceu comigo também. E aí eu fiquei naquele desespero de o que vai acontecer? Como vai acontecer? Tem que dar certo, Tem que dar certo. Não tem opção. E assim, aí a rede de apoio não só na maternidade, né? Eu lembro do meu primeiro evento, eu vendi muito pouco. E aí, no finalzinho do evento, meu padrasto, eu nunca vou esquecer isso, assim, foi lá e comprou, assim, praticamente o valor que eu tinha investido na feira. E foi ele que me fez, tipo, fazer o segundo evento. Ah, sim. E é aquele alívio de realmente falar assim, não, vai dar certo. E o segundo evento, eu vendi, assim, quase que 15 vezes mais do que eu vendia no primeiro evento. Uau. E se eu tivesse desistido? Sim. Sabe? Então, realmente, é perseverar, né? É por isso que eu falei, né? O nome desse episódio, pra mim, significa muito, porque só quem vive o empreendedorismo materno sabe que entre os filhos e o empreendedorismo tem... Um universo. Um universo. E quando veio a Lívia, anos depois, né? Isso foi em 2018. A Realce já tava com quanto tempo? 2018, 4, né?
Tô fazendo conta, 2022. Não, depois que vem o filho, o cérebro dá uma vira gelatina. Vira gelatina. Não, eu tenho que pausar, fazer, porque realmente a cabeça não funciona. Eu anoto tudo, só não anotar não existe o negócio. Às vezes eu esqueço de anotar. Aprendido isso. Eu tenho nessa vida. Aí em 2022, quando a Lívia veio, eu já estava com a loja, né? Já tinha acontecido muitas coisas no meio disso. Mas realmente, assim, foi uma loucura. Conciliar, porque eu tava acostumada a trabalhar 24 horas por dia. Full time pro negócio. A gente não tem, né? Inteiro. Hora de almoço. E eu trabalhava assim, na loja, e chegava em casa e eu fazia as coisas que não dava tempo de eu fazer na loja e virava a noite botando preço, não sei o quê. Quando eu vi a Lívia, o que eu faço agora? Eu não consigo mais fazer isso. E eu fazia isso grávida, porque eu trabalhei até quando eu tinha 40 semanas. Assim, eu trabalhei até sexta-feira e Lívia nasceu no domingo. Então, assim, eu trabalhei Também. mesmo o dia inteiro. E voltei a trabalhar com ela com 1 mês e meio, mais ou menos, levando ela pra loja. Com ela no sling, ela atendia os clientes, ela dormia no bebê conforto, às vezes. E ela não gostava de ficar no bebê conforto, você só contava no sono profundo mesmo. Então, assim, mudou completamente. E como que a gente lida com isso? É só aprendendo, porque cada mês que muda é um desafio novo, né? É só vivendo, até porque eles vão vivendo, chegando em fases diferentes, né? E que aí não tem mais como, assim. A Laura hoje é louca na Páscoa. Você pergunta pra ela, tudo bem, ela tem 3 anos, né? Mas se perguntar pra ela o que ela vai fazer quando crescer, ela diz que vai trabalhar na Páscoa. Ela adora. E ela quer trabalhar junto. A loja saiu da minha casa tem pouco tempo. A loja eu montei dentro do quartinho de empregada do meu prédio, do meu apartamento, né? Então tava ali o acesso dela. Uma volta e meia eu ia procurar ela pela casa, ela tava lá. E eu boto cheirinho nas embalagens, né? Trabalho essa parte do olfativo e tal. E ela fala assim, mãe, molhei a sacola. Coisa linda. E tipo, ela queria pegar o papel, como eu coloco o nome da pessoa no papel pra saber de quem é. Ela pegava o papel e riscava. Pronto, mãe, já escrevi o nome. Pra eu pendurar numa sacola fictícia de um pedido fictício que ela tava montando. E aí, nesse ponto que eu quero entrar, assim... Eu entendo que o que eu faço na Páscoa hoje tem um propósito muito grande, muito nessa parte de maternidade, de família, de tudo isso. Mas para mim, acho que o maior propósito, se eu tivesse que fechar a marca hoje, já teria valido a pena por tudo que eu aprendi e ensinei para ela. Ela me ensina muito todos os dias, eu acho que ela me ensina mais do que eu ensino a ela. Mas acho que essa inspiração e fazer ela enxergar assim, o trabalho, o valor do trabalho, o propósito do trabalho, mesmo com 3 anos, pode parecer pouco, pode parecer que, nossa, você tá viajando, ela nem entende nada disso. Mas ela entende, cara. E ela já fala assim, mãe, a gente tem que vender sapatinho pros bebês que não tem sapatinho, sabe, assim. Eu já vi esses stories. Não é bonito de ver o quanto que isso impacta a infância dela? Demais, né? A gente que subestima eles. O tempo inteiro a gente Exatamente subestima. isso. Eles aprendem absorvendo mesmo. Como que vocês entendem, assim, mesmo, né, com a Bianca, que a bebezinha dela é muito pequena, mas que você já consegue projetar um futuro, principalmente porque você, então, como nutricionista, entende que, na prática, o seu trabalho já vai fazer uma diferença muito grande na vida dela. Sim. Mas para cada uma de vocês, como que vocês entendem, ou se vocês pensaram nisso, ou se vocês já refletiram sobre o impacto que tomar essa decisão tão corajosa, né, de viver do empreendedorismo, porque é um grande desafio, sim. As pessoas... Uma vez eu gravei com o Pedro, e o Pedro falou comigo assim, mas você acha que o CLT não é imprevisível também? Você pode ser mandado embora a qualquer hora também. Mas, cara, o CLT você acorda todo dia sem saber o que vai acontecer naquele dia. Você não tem o salário fixo no fim do mês, no empreendedorismo, exato. Você não tem o salário fixo no fim do mês, se você for mandado embora, você não tem o seguro-desemprego. Uma rescisão, nada. Você também não tem o chefe... né, ali te tem os pressionando. prós e contras. Mas aí você tem que ser o seu chefe e organizar e digo tentar... mais, todos os seus clientes são seus chefes. Se você parar pra pensar mais friamente, todos os seus clientes são seus chefes. E você não tem horário. Nenhum. Então, às vezes, 2 horas... Eu amamentando Cecília, 2 horas da manhã, às vezes... Eu já vendi mentoria financeira, 2 e pouca da manhã, porque eu estava amamentando, entrei no WhatsApp, no Instagram tinha um direct. A gente não tem limite, aí eu né? fui, respondi e a pessoa tava online. Aí eu fui convidar ela pro WhatsApp, ela foi. E aí nós fizemos tudo lá. E a Olivia mamando de madrugada e eu vendi a mentoria. Eu atendo muito à noite. E aí eu fui, convidei a pessoa pro WhatsApp, ela foi. E eu tava lá amamentando a Olivia, terminei a conversa no WhatsApp, vendi a mentoria. E de fato fluiu. Chegou de manhã, 8 horas da manhã, eu sei que seu contrato de prestação de serviço. Ela era mãe? Não.
Não era mãe. Mas ela falou, mas ela era uma mentora de vendas. Tá. E isso deixou ela muito, né? Aí depois ela veio conversar comigo e falou, nossa, adorei seu processo de vendas. Eu falei, você não sabe os bastidores desse processo de vendas. Ninguém nunca sabe, né? Não. Mães se conectam muito de madrugada. Eu já vi anúncios, tipo assim, da Alfabeto, loja de roupa, com desconto na madrugada, pras mães da madrugada. Era uma corujinha. Eu comprava muita coisa pra Cecília. Eu ficava chocada, porque a gente realmente tá acordada de madrugada. Sim. Teve uma época que eu deletei o Shopee e a Amazon. Porque as compras da madrugada são um problema. Mandava entregar na casa da minha mãe, porque eu moro em vila, né? Então não tem. Aí minha mãe falava assim, filha, onde você vai parar? Tipo, como assim? Compulsão já, né? Mas eu falo que a Páscoa hoje ela é meu segundo filho. Porque hoje a Laura dorme a noite toda. Eu poderia dormir, mas eu fico acordada pra trabalhar. É complicado isso. Antes que eu deixei a noite que eu não dormia pra cuidar dela, hoje eu não durmo pra cuidar do meu filho, que é a nova marca. Mas olha só, você tem que tomar um cuidado com isso, tá? Sei. Tem que tomar cuidado porque a gente precisa de saúde mental também, né? Você tem razão. Eu trabalhava muito. Qual que é o equilíbrio, né? Qual que é o equilíbrio pra gente, não que existe. empreende? Eu acho que essa compreensão foi a coisa que mais me libertou nessa balança de maternidade e empreendedorismo. Foi aceitar que não existe equilíbrio. A hora que eu priorizar uma coisa, a outra vai ficar desfalcada. E eu preciso ter paciência para lidar com isso. Então, se você quer ser uma mãe excepcional, você não vai ser uma empresária excepcional. Não dá para ser 100%. Isso que tapa na cara, né? Não tem como. E aí, a hora que você aceita e respeita esse processo, você lida com isso com muito mais tranquilidade. Porque hoje, quando eu estou faltando, entre aspas, como mãe, eu tenho uma avó excepcional, um pai excepcional lá para que eu seja uma empresária melhor. E também existe esse outro lado da moeda, em que eu preciso deixar, às vezes, o meu negócio... fazer escolhas em que eu estaria deixando o negócio de lado, em que eu não faria se eu não tivesse a Olivia, né? Para poder priorizar a Olivia. Eu tava até conversando nos bastidores com o pessoal sobre palestrar. Hoje em dia, para eu ir para um evento e palestrar, existem muitas coisas que eu coloco na balança, porque agora eu já não abro mais mão do que eu abria no passado, por exemplo, que eu estava numa outra fase do meu negócio. Então, em 2024, digamos que ali na balança estava 65 negócio e 35 maternidade. E agora inverteu, porque não existe 50-50. Eu acho que isso, se pensar no 50-50, mata a gente como mãe e como injusto. Empresária. A gente perde dos dois lados, Exatamente. né? Porque a gente nunca vai alcançar nenhum dos dois. Não vai. A sua empresa, você vai precisar delegar alguma coisa como mãe ou como empresária. Então, no primeiro momento que você aceita isso, todo o processo, pelo menos pra mim, foi assim. Todo o processo, ele foi natural. Você comentou uma coisa sobre o legado, né? Sobre o que a gente deixa. E é interessante que, pra mim, hoje eu vejo muito mais a transformação inversa. Eu vejo muito mais o que a maternidade transformou em mim como mulher e como empresária do que no que eu deixo pra Olivia. Óbvio que existe, sim, algo, né, que eu deixo e que eu transformo por osmose, pelo caminho natural da vida. Mas eu lembro que, principalmente ali nos primeiros meses, eu senti um luto muito grande, porque eu tinha uma vida totalmente diferente e parecia uma outra vida, e eu queria voltar para aquilo. E eu ficava com aquele sentimento, nossa, nunca mais vai voltar, eu não vou ser mais aquela pessoa, eu não vou fazer as mesmas coisas, porque a gente passa, pelo menos eu passei muito por isso, até depois do puerpério. E depois que eu entendi que, nossa, eu sou uma pessoa muito mais legal agora, sabe? Tudo faz muito mais sentido e eu sou muito mais satisfeita com a minha vida. Mas eu tive que passar por todo esse processo, né? Mas aí, o que eu sinto hoje foi que a maternidade mudou muito mais coisas em mim, para que hoje eu sou uma mãe muito melhor, né? Porque eu sou mãe. É como se fosse um paradoxo. Uma coisa vai puxando a outra, né? Exato, e você fica ali naquele ciclo, né? Eu tô nesse momento, assim, agora a Cecília vai pra... Eu não pretendia colocar ela na creche antes dos 2 anos, mas, cara, não tem como, sabe? Eu vou ficar alugando minha mãe todo dia. Então, a gente decidiu colocar exatamente pra eu conseguir trabalhar mais, porque eu sinto muita falta. Tipo, eu admiro muito quem fica em casa e é mãe em tempo integral. Eu sou mãe em tempo integral também, mas eu também sou empresária em tempo integral. Então, como é que a gente faz isso, né? E aí, às vezes, eu fico tentando lembrar, porque agora, desde que a Cília nasceu, eu trabalhei mais, assim, acho que nesse 1 ano e 1 mês, do que em toda a minha vida. E como que eu
que eu fazia com o tempo que eu tinha? Tipo, cara... Porque eu faço muito mais coisa agora que eu sou mãe. Cara, se alguma amiga minha que não tem filho fala, ai, não, esse mês eu tô muito ocupada, cara, eu não vou conseguir te encontrar. Eu falo, cara, como? Jura? Não, eu julgo quem diz que tá cansado. Eu falo, você não sabe o que é cansaço. Eu sou esse tipo de pessoa. Amor, mas você não tá. Você só acha que tá. E a gente fazia isso, né, antes. Você quer levar a Cecília emprestada 24 horas, mas não pode devolver, tá? 24 horas completas, depois você me diz se você tá cansada. É um traço tóxico da maternidade. Toda mulher que é mãe, que aí a pessoa fala assim, eu imagino. Não, você não imagina. Não, você não entende. Você não tem noção. Você só vai saber quando você viver. E cada coisa do amor, né? Eu ficava irritada quando a pessoa falava assim... Você não ama ninguém, né? Você só vai saber quando você for mãe. Você não sabe o que é o amor de verdade. Você sabe logo o que eu sei, do que eu não sei. Aí depois quem sabe da minha vida sou eu. Meu Deus, aí você se pega fazendo a mesma coisa que as outras pessoas faziam, é verdade. Pra mim, o que eu sinto... Eu sempre falei assim, eu amo ser mãe. Sempre amei ser mãe. Era meu sonho ser mãe. Mãe de menina, realizei. Mas eu sempre falei que eu sempre amei ser a Thaís sem ser mãe. Então, eu tento e faço conseguir realmente ser a Thaís e não só ser mãe da Lívia. Manter suas duas versões. Né? Porque isso é muito importante pra mim. Ter o meu momento como Thaís. Sim. O meu momento de sair com minhas amigas, o meu momento de sair, de estar sem ela. Às vezes é quase impossível, nem que eu acorde 5 da manhã. Mas eu quero ter o meu momento. E não é que eu esqueça. Às vezes a gente se sente assim, ai, mas pensar assim é um egoísmo. Não é egoísmo. A gente precisa disso. Eu preciso. Pra voltar até recarregada, pra estar com ela. Eu preciso de ter sanidade. Eu preciso de paz. Assim, não que minha filha tire minha paz, mas, gente, Às vezes tira também. Às vezes tira. A minha tira. A minha diariamente. E ela só tem 1 ano, tá? Nem falou ainda. Eu tenho medo da adolescência, porque eu era uma adolescente insuportável. Eu tenho uma irmã de 17 anos, então eu tô preocupada. Eu sofro de ansiedade, então eu não tento não ficar pensando, eu penso no agora. Porque eu tô naquela... Cada dia basta o seu mal. Eu tô no terrível 2, né? Escolha as minhas batalhas. 2 anos, então assim, já é E são terríveis mesmo? O quê? Os 3 é um pouquinho pior. Não, olha, eu acho que nada é nos pior. 5 melhora, fica muito bom. Gente, eu tô amando essa fase. Não, eu já tô amando. A partir dos 4 foi assim, o céu na terra pra mim. Eu já tô amando, já tô na fase do começar a amar. Pra gente conseguir aguentar a adolescência. Eu acho. É um descanso, né? É o recarregar das energias. Aí vai e tem outro filho. Eu tô nessa fase, eu tô cogitando. Não tem nem... É porque eu quero continuar cliente da Laís. Você já me avisou que vai ser minha cliente esse ano. Então... Não, é porque eu passei já por essa fase de nunca mais. Eu falei pro meu marido, se eu tivesse oportunidade, ele teria feito vasectomia. Porque como eu tive parto... como eu tive parto natural, eu não quis, né, fazer laqueadura. Mas a gente chegou a cogitar do meu marido fazer a vasectomia. Porque a gente... Imagina, ter um bebê na pandemia... eu não vivi o natural, né? De passear na pracinha, o carrinho no shopping, nem ver família. A gente teve, né? Eu também não. Então, assim, não vivi o natural. Mas aí eu falava, não, de jeito nenhum. Hoje, já cara, nós viajamos pra Bahia, passamos as férias lá. E aí fomos no Projeto Tamar, em Praia do Forte. Ela viu as tartaruguinhas nascendo. E ela virou pra mim e falou assim, mãe, hoje foi uma tarde muito feliz. Quando meu irmão nascer, vamos voltar aqui? Eu falo, Deus, tá falando comigo? É um sinal. Você sabe que a Laura tá nessa fase também. Ela já fala que ela é a irmã mais velha e que tem um bebê na minha barriga e que é uma menina. Ela já me deu a profecia toda, então, sabe? Enfim. Eu era assim, eu enchia o saco dos meus pais, gente, vocês não têm noção. Eu fazia Papai Noel, pedia brincadeira. Ela falou que ela ia pedir um bebê vivo. Aí os meus pais falavam assim, não, é porque tem a questão financeira. Porque eu já entendia, né? Já era um pouco mais velha. Aí, no ano seguinte, eu pedi pro Papai Noel pro meu pai ser promovido. Pra ter o dinheiro. Porque ela já era planejadora. Né? A meta toda toda planejada. Então, o pedido. Aí eu mudei. Aí eles me deram o quê? Um cachorro. Não deu ainda. Aí quando eu tinha 11 anos, que eu já tava ali pra adolescente, que eu não sabia mais de nada de ninguém, aí minha mãe engravidou. Oh, Deus. Aí eu falei, você arranjou? Você aqui. Agora é irmã, né? Porque a gente, quando é muito mais velha, é irmã. E agora ela tinha o cachorro e a irmã. Não era mais fácil ter dado logo a irmã? Era. Mas aqui, você não tem medo, Jéssica, assim, de isso... Eu vou falar, assim, bem abertamente, tá? Porque é um medo que eu tenho hoje. Tá. Eu, por exemplo, com a Páscoa, com a Laís Rodrigues, né? Laís Encante e tudo mais...
E aí eu começo de novo. E será que eu vou dar conta de tudo? E mais um bebê. A gente nunca acha agora... que vai dar conta. Não, e assim, se agora as coisas estão andando. Laura hoje tá com 3 anos, ela dorme a noite toda. Ela já tá desfraldada, come sozinha, super independente, fala tudo. A vida tá andando. Tá uma fase ótima. Se falou assim, melhora mesmo. É uma delícia, eu adoro. A bichinha fala pelos cotovelos, traz um monte de questionamento. Ela é maravilhosa, eu sou apaixonada dessa garota. Ela é maravilhosa. E agora ela veio com essa história de irmã mais velha também. E dela é irmã mais velha, é menina. E aí eu fico assim, gente, mas é um grande surto se eu resolvesse ter um bebê agora. Porque a minha marca tá andando, tô começando, tipo assim, um movimento muito grande em 2 frentes diferentes. E eu tenho certeza que eu teria que dar um passo pra trás. Então, assim, isso tem que estar muito claro. Ou vai dar um boom na minha vida, e aí vai ser a melhor fase, é onde eu mais vou vender, tipo uma Virgínia da vida, que agora já... Não tô julgando ninguém. Já faz filhos, já assim... Porque dá cada vez mais engajamento... E aí, tipo, meu Deus do céu, por que eu não tenho outro? Já vou logo ter 30 filhos. Ou, meu Deus do céu, eu vou ter que dar 30 passos pra trás, vou ter que estagnar tudo isso que tava começando a decolar. Mas eu também entendo a importância de ter outros... Assim, ter um irmão, acho que é muito mais importante do que ter dinheiro pra tudo. Então, eu acho... Eu fiz muito essa reflexão, porque agora eu tenho a Efeito Pétalo há 5 anos, mais ou menos. Não, 3 anos e meio, quase 4, né? E agora, assim, eu já tenho autoridade, as pessoas me procuram diariamente. Eu sou convidada para fazer palestras fora do estado. Então, assim, eu cheguei num nível de autoridade dentro do meu negócio, que é importante para alguém que trabalha com mentoria financeira, Sim. Que, querendo ou não, eu não vou poder dar palestra, eu já não vou ter tanta flexibilidade para sair. Mas o que eu ponderei foi justamente isso que você falou. Na hierarquia da minha vida, o que vem primeiro? É a minha família ou o meu negócio? Sim. E na hierarquia da minha vida, a minha família vem primeiro. E para mim e para o meu marido, fez muito sentido agora a gente ter outro filho. Por quê? Meu marido tem um irmão falecido, né? Então, minha filha não vai ter primos, tios, né? A família do meu marido acabou... Na Olívia, digamos assim. Eu tenho ali os meus irmãos, mas a gente tem uma diferença de idade muito grande. E pra gente, assim, ela falou, gente, com essas palavras: se você e meu pai morrer, eu vou ficar sozinha. Assim, dentro do carro. Meu marido nem responde, porque ele não consegue lidar. Dilacera, gente. E aí, aos poucos, eu fui começando a amadurecer e foi fazendo muito sentido pra mim. Então, hoje, qual é a minha estratégia? O meu plano é engravidar, já batemos o martelo, né? Engravidar em 2025 do 2º filho. Então, a minha empresa vai servir a minha família. E não eu que sirvo a minha empresa. Então, hoje a Efeito Pétalo, ela desde o ano passado, na verdade, ela começou a ser estruturada para que ela dependa menos da minha hora trabalhada. Sim. Então, todas as minhas estratégias e todas as minhas metas de curto e médio prazo são menos braçais da Jéssica. Né? Então, tudo que eu tiver que fazer, dependendo de mim, vai ser agora. Para que eu passe 1 ano, 1 ano e meio com um negócio que dependa menos de mim. Porque foi aquilo que ela falou, a gente vai fazer dar certo. Sim. Porque se alguém me contasse tudo que eu faço hoje, eu não ia imaginar. Sim. Eu já me achava muito cansada porque eu ficava no ônibus 2 horas. Não, e às vezes a gente ainda surta. A Sim. gente ainda vai surtar. A gente surta com, vai surtar com 2, vai surtar com 3. Natural. Não é aquilo, é aceitar que alguma coisa vai ficar um pouco capenga por algum tempo. E acho que a gente volta naquele que você falou, né? Tipo assim, do 65, exato. Do 30, tipo, e aí agora, de uma esse divisão ano, que nem sempre vai ser nunca vai ser 50-50. Né? E aí, nesse ano, o foco... Ano passado, eu fui 65 Efeito Pétalo. Nesse ano, eu quero ser 65 família. Uhum. E aí, aos poucos, eu vou equilibrando. Às vezes, vai ficar 60-40, 55-45, né? A gente vai tentando ajustar o máximo possível. Mas o ponto primordial pra gente tomar essa decisão foi eu nivelar isso. É Deus, família e trabalho. Então, a minha empresa me serve, não eu sirvo a minha empresa. Perfeito. E pra vocês, assim, a gente já falou da questão de horário, de a gente não ter horário, a gente ser super... Vender 2 da manhã. Uhum. Não sei se todo mundo aqui se denomina TDAH. Sim, eu me autodiagnostiquei. Mas depois, tô trazendo essa brincadeira, porque ontem eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu já entendi, eu cheguei a uma conclusão de que todo empreendedor é TDAH.
Porque o empreendedor, ele não consegue. A pessoa que nasceu para ser empreendedor, ele não consegue ficar sentado 8 horas numa cadeira, trancado numa sala. Impossível. E consegue... É mesmo. Qual o maior desafio que vocês entendem que existe nesse universo do materno, de empreender sendo mãe, né? Do universo materno empreendedor. E qual a maior delícia, assim? Se a gente fosse falar das dores e delícias de uma mãe empreendedora. Olha, eu tenho uma questão. Por exemplo, pra mim, hoje, a avó da minha filha tá de férias. Então... eu tô vivendo um momento muito, muito, muito difícil. Porque eu sempre tive meu tempo. E, assim, de trabalhar e de fazer aquele negócio de ter o porcentagem pronta. Agora tá 100% Lívia. E eu, 5% a empresa. E eu tô vivendo um caos. Porque eu preciso dar atenção pra empresa e não consigo. Aí eu fico assim, meu Deus, eu não consigo dar conta. Eu levo ela pra loja e eu não consigo fazer nada. E eu não faço nada. E o que eu faço agora? E isso acontece. Isso vai acontecer, acho que com toda mãe empreendedora em algum momento, né? Então, a gente surta. Mas aí hoje, assim, exatamente hoje, assim, aconteceu uma cena que foi muito engraçado. Eu tava, assim, desesperada, porque ontem ela dormiu quase 1h da manhã, hoje acordou, antes das 8. E eu já tava mega estressada, cansada, assim, porque eu tô vivendo isso desde do Natal. E aí eu fiquei, assim... eu tava quase chorando, assim, sozinha. Aí ela olhou pra mim, segurou na minha mão. Calma, mãe. Aí ela, você tá triste? Eu falei assim... eu nem conseguia responder, sabe? Aí ela... vai ficar tudo bem. Nossa, desmonta, gente. Vai ficar tudo bem, eu sei que você tá triste. Porque ela repete tudo que a gente faz com ela. Naquele momento, eu falei assim, cara... eu tô fazendo certo mesmo no caos. Porque mesmo no caos, eu tô conseguindo educar a minha filha do jeito que eu quero... sabe? E todo mundo fala, você faz educação positiva. Sim, faço. Às vezes eu quero dar um grito, quero estrangular, quero, mas eu faço assim. Vem cá, filha, eu sei que você tá triste. Eu sei que você tá mal. E ela fez isso comigo, sabe? Então, assim, cara, ela tem 2 anos. E ela tem uma inteligência. E isso essa que a gente... sensibilidade, né? Porque ela vê em você. Exatamente. E eu falo assim, todo mundo fala que eu tô errada, mas eu sei o que eu tô fazendo. E assim, eu tenho muito orgulho de como eu criei minha filha. E quando a gente se sente orgulho de como a gente cria a nossa filha, por 1000 defeitos que a gente possa ter, todo o resto faz sentido, sabe? E a gente consegue dar tempo pra gente, a gente consegue dar tempo pra nossa empresa. Só que educação de uma criança, eu acho que é muito mais importante aquela questão de da hierarquia. E é muito mais, gente. Você tá criando uma vida. Você formando um ser humano. E não dá pra voltar. Não dá. É naquela hora. A empresa, você recalcula a rota, Exato. Você cria outra estratégia. O seu negócio pode morrer amanhã e você abrir um outro. Melhor ainda, exatamente. Mas o filho é aquele ali, a idade é aquela, né? Eu não sei, gente. Eu amo trabalhar com vendas. Mas eu não sei se a real você vai surgir nessa crise econômica louca que tá, não sei o quê. Eu vendo uma coisa que é maravilhosa, opcional, mas não né? é uma coisa essencial. Sim. Vai que não dá certo. Se não der certo, eu sei que eu sou capaz. Independente do que seja. Assim, eu sei que eu posso vender qualquer coisa que botar na minha mão. Então, se não der certo com isso, eu posso fazer dar certo com outra coisa. Mas a vida da minha filha não vai voltar atrás. É o que o pessoal fala, né? Nenhum sucesso financeiro justifica um fracasso familiar. Compensa. Não justifica. Não. É o maior legado que a gente tem, é a família. E então, foi nisso que pesou tanto, né, aquela decisão que a gente comentou anteriormente. E isso faz muita diferença, sabe? Então, assim, a cabeça da mãe... não é menosprezando nenhum pai, o que eu vou falar agora, tá, gente? Não é menosprezando. Mas a cabeça da mãe, ela é muito mais sobrecarregada, porque a gente pensa em tudo. Assim, por mais que os pais estejam com a gente e tudo mais, mas a cabeça da mãe é responsável 100%, porque eu acho. O pai tem outras prioridades ali dentro do núcleo familiar, né? E ele acaba descansando, porque ele sabe que a mãe tá ali atenta. Que a mãe vai dar conta. Então ele vai focar em outra coisa, porque a mãe tá ali. E a gente sempre dá conta. Por mais que a gente esteja surtando, a gente dá conta. A gente dá conta surtando, né? Que a gente fala assim, eu não vou dar conta. Eu quero sumir, mas tô aqui. Exatamente. Eu quero sumir, mas eu vou levar meu filho junto.
Mas amanhã a gente vai no campo de São Bento. Eu vou largar tudo, mas vou levar essa criança. Minha cria não deixa pra ninguém, não. Mas às vezes é bom a gente deixar com alguém um dia pra gente ter aquele momento. Eu fui pra São Paulo. Gente, eu fui pra São Paulo com meu marido. Vocês vão chegar nesse patamar. Amor, eu já passei uma semana em Gramado. Essa aqui é um luxo. Minha primeira viagem, 4 dias. Deixei ela com a minha mãe. Ela nem sentiu saudade. Minha filha nunca dormiu sem mim. Sério? Então, assim... Não, mentira. Eu dormi uma noite só, mas quando ela era muito pequena. Então, assim... Isso é um medo muito grande pra mim. Porque a vez que ela dormiu... mas minha mãe falou que ela gritou 2 horas seguidas. Nessa última noite, 2 horas seguidas antes de dormir. Gritando, eu quero mamãe, cadê minha mãe, cadê minha mãe? Ela dormiu de cansaço, de tanto chorar. Então, assim, aquilo pra mim foi... Assim, ela não me falou no dia, me falou depois. Mas isso, eu falei, gente, e agora? Mas eu não falar, isso é treinável, tá? Porque assim, quando eu comecei a fazer os eventos à noite, Laura sempre dormiu comigo. Comigo não, eu sempre coloquei ela pra dormir. Ela sempre dormiu no quarto dela, mas sempre fui eu a pessoa a colocar ela pra dormir. Então só eu botava ela pra dormir. Só que aí eu comecei a empreender. E aí, fazer os eventos à noite, pra estar no batom da vida, pra estar nos encontros de empreendedores, eu precisava que o meu marido fizesse ela dormir. As 5 primeiras noites eram caóticas. Dele me mandar mensagem, e aí, você tá voltando? Ela não dormiu ainda. E aí, vai demorar muito? E quando eu chegava em casa, ela já tinha dormido. E eu comecei a, não voltar correndo. Ela vai dormir, uma hora ela vai dormir. Hoje é natural, é muito tranquilo. Ela já sabe. Quando ela acorda no dia seguinte, tudo bem, que as noites não são as mesmas, tá? Você coloca ela pra dormir, ela dorme a noite toda. Se é o pai que coloca, uma da manhã, ela acorda meio que pra checar se eu já cheguei em casa. Uhum. E aí eu vou lá e tal, e no dia seguinte ela fica falando comigo, mamãe, você trabalhou ontem? Você vai trabalhar de noite hoje também? Então, assim, ela já começa a entender. Mas se eu tivesse desistido, claro, não tô pedindo pra você deixar sua filha gritando 2 horas, não é sobre isso. Eu estou falando que se eu tivesse desistido... Que uma hora pra mim foi muito mais leve, né? Mas se eu tivesse desistido na primeira, na segunda vez, que ele falou assim, ela tá acordada ainda. Então vai ficar acordada até eu chegar. E vamos devagar. E uma hora o negócio vai a minha filha fica acordada até eu chegar. A primeira vez que eu viajei pra São Paulo, fui no Mastermind lá. E a Olivia ainda mamava, ela tinha 2 aninhos, se eu não me engano. E eu virei, eu que fiquei sem dormir. Eu virei à noite, eu peguei um bate-volta, tipo, saí 9 horas da manhã aqui e 6 horas da manhã do dia seguinte eu já tava voltando pra casa. Não ia dar nem, deu acho que 26 horas que eu fiquei fora. A Olivia e o Thiago dormiram e eu fiquei acordada. Quando deu 3 horas, meu voo era 6 e pouco, quando deu 3 horas da manhã eu pedi um táxi. E fui pro aeroporto, porque eu não aguentava mais de ansiedade de ficar no hotel sem... Eu não soube lidar com o processo, porque eu fiquei tão... Ela lidou melhor do que você. Ela lidou melhor do que eu. Ela dormiu, enjoou, deu uma choramingada, porque ela ainda mamava e tal, tava com o pai. Mas eu fiquei viradona. E ela foi, porque às vezes a gente, aquela coisa do subestimar, né, e tal, a gente acha que o processo da criança vai ser mais difícil, mas nem sempre é. Sim. Claro que tem casos que são assim, mas e que também às não vezes dá pra flui, gente querer né? que ela não sinta nada. A gente tá mudando a rotina dela. Então, eu pensava assim, gente, eu tô sentindo, será que, né? E você tem a consciência, tipo, de que você vai voltar. Ela não. Sabe até a hora. Minha mãe sumiu, né? Não vai voltar. Mas a Cecília é muito pequena ainda, tá com 1 aninho, né? Mas já teve um período que o Lucas ficou gripado. E aí ele se isolou e ele ficou alguns dias sem participar da dinâmica, né? Tipo, do banho. E eu também sempre botava pra dormir. Mas o banho era ele. Ele que dava o banho, tanto que todo mês ela tem a foto do mês. A gente não fez mês de aniversário nada, mas todo mês ela tem a foto do banho. Que é ela com ele desde 6 dias de vida até de 1 ano a gente fez. Bonitinho. E aí, depois quando ele ficou bom, ela não aceitava ele de jeito nenhum. Oxi. Ela berrava, que nem a sua filha. E era uma coisa assim, desesperadora. E parecia que tava me esfaqueando, assim, o choro dela. Porque eu sabia que se eu pegasse, ela ia parar de chorar na hora. Então é quase que uma mágica, né? Um poder. E eu gosto, assim. De ser a pessoa preferida da minha filha. Eu sabia que eu tinha esse poder de ir lá e ela ia parar de chorar. Aí ele virou pra mim e falou assim, você não pode ir lá. Porque isso não é negociável. Ela tem que conseguir ficar comigo. Eu sou o pai dela. Eu sou o pai dela, pronto. E a minha mãe também. Tipo, minha mãe também fica com ela às vezes. Quando minha mãe vai fazer ela dormir, mesmo na soneca. Leva, tipo, 3 vezes mais tempo, mas ela dorme. Teve uma vez também que ela até
Dormiu também, de tanto chorar, com a cara inchada. Mas dormiu, tipo, ninguém vai morrer porque chorou, sabe? Eu sou meio, não sei, não é insensível, mas eu não fico... Eu sou prática também. Eu também sou bem prática. Minha mãe me mandou vídeo dela chorando, mas não pra... Me mandou na hora. E eu não sofri, eu falei, poxa, né? Que pena, minha mãe tá lá, né? Ainda bem que não sou eu. Não, mas nessa, eu já me estressei. Eu fiz uma feira uma vez a Carandaí. 4 dias lá no Rio. E Laura sentiu muito. E tava com a minha irmã. E minha irmã mandando assim... Você vai demorar muito, porque ela tá sentindo muito sua falta. Ela tá muito chateada. E mandava foto dela deitada no sofá, largada. Oh, meu Deus. Nossa, Laís, ela tá Acaba sentindo com a mãe, né? A mãe tem que trabalhar e fica preocupada. Cacete, Luísa, você quer que eu faça o quê? Não tem como largar tudo e embora, meu Deus do céu. Você não consegue administrar isso aí? Meu Deus, quer que eu faça o quê? Joga um pano aqui, feche tudo. 4 horas da tarde, o negócio vai até as 9. Você quer que eu vá embora agora? É isso que você quer? Não, mas é porque ela... E aí, eu posso fazer o quê daqui, meu amor? Não fala, então. Mas a minha mãe não mandou... Essa é a importância de uma boa rede de apoio, né? Que é um grande desafio pra mãe empreendedora. Muitas delas nem tem. A maioria... Muitos negócios fecham porque a mãe não dá mais conta. A gente gravou um episódio com a pediatra sobre essas questões da criança que adoece muito na escola. O episódio é sobre volta às aulas e tal. E aí eu trouxe uma situação pra ela de uma mãe empreendedora que veio falar comigo. Ela falou assim, Laís, agora que o negócio tava andando, o fulaninho vai ter que sair da escola por orientação do médico porque ele tá ficando doente com repetição. Eu não tenho como. Eu botei ele na escola pra trabalhar, mesmo que seja empreendendo, né? Tipo, tentando administrar tudo. Só que se falta uma escola, se falta uma rede de apoio, se falta uma babá, e você precisa assumir isso integralmente, aí nem os 65, 35 funciona. Não funciona. É o que tá acontecendo comigo agora. Essa semana, só de curiosidade, eu cronometrei quanto tempo eu conseguia ficar no meu computador ali, tipo, 100% ali. E o dia que eu consegui por mais tempo foi 1h40. No restante do tempo era o WhatsApp, enquanto eu vigiava a Cecília, porque é 1 ano aprendendo a andar. Então você fica assim, pra criança não morrer, né? Pra não bater cabeça, porque toda hora cai. Garantindo a sobrevivência. É horrível. A gente não respira, né? E aí o cliente mandando mensagem, WhatsApp marcando consulta pra semana que vem. Aí, meu Deus, eu tenho que preparar um e-book de receitas, porque que horas, né? Aí a gente vai botar ela na creche também. Mas aí eu já tô com esse medo. E se ela ficar doente? E aí, como é que fica o meu planejamento? Cara, a minha experiência com creche, escolher botar a Olivia então na creche com 2 anos e 3 meses, foi por pura sobrevivência. Porque eu precisava. Eu falei, meu marido ficou muito reticente. E eu falei pra ele, eu preciso. Foi um grito de socorro. Foi o que aconteceu lá em casa também. E aí ela começou a doença. E todo tipo de doença possível e imaginável veio com a creche. E a pediatra falou pra mim, ou você aguenta... ou você tira ela da creche, porque ela é bebê de pandemia, o sistema imunológico dela não é padrão. Ela foi ter a primeira febre com mais de 1 ano. Lívia nunca ficou doente. Então, por conta disso. E aí, quando ela entrou na creche, e eu falei, eu vou aguentar. Porque depois, quando ela voltar, vai ser a mesma coisa. Então... já conversei com várias mães, coloquei só com 3 anos, coloquei só com 4 anos, porque é obrigatório mesmo a partir de 6 anos, acho que é 4. 4 anos? Escola é 4. 4, né? Então tem gente que espera o máximo que dá. E a criança fica doente, gente. Fica. É porque quanto menos exposição ela tem, quando ela tiver a mínima exposição, ela vai. Não, a minha filha... E tem vírus, coisa que ela nunca encontrou e ela vai encontrar com outra criança. Gente, coronavírus não existia. E olha só, né? Coisas novas que vão surgindo. E essa questão da doença também fico pensando muito. Mas, cara, é isso. Hoje a gente... escolha o seu difícil, né? Tudo vai ser difícil. Eu vou botar meio período, porque eu também não preciso que ela fique o dia inteiro. Eu falei, cara, eu vou ter 4 horas em que eu vou ser... Sei lá. Eu vou ser eu mesma. Eu vou ser minha. Eu vou descobrir. Em fevereiro eu conto, mas assim... E isso pra mim foi uma grande questão também. Porque eu coloquei ela meio período na escola. Só que eu comecei a trabalhar muito. E eu precisava que fosse integral. Mas ela tá no meio período ainda. Mas eu fico assim... não, gente, eu larguei tudo pra ficar com ela. Exatamente. Agora eu vou colocar ela o dia inteiro, mas aí não faz sentido. Eu vou ter que dar um jeito de administrar. Isso aconteceu comigo. Eu coloquei ela no meio período. E aí, no 2º ano, eu coloquei ela integral. Porque eu peguei um cliente de consultoria que eu precisava trabalhar período da manhã com ele todo. Eu coloquei. E chegou um ponto que eu cheguei nessa circunstância. Não faz sentido. Porque eu saí do trabalho pra ficar com a Olivia. Eu tirei ela do integral de novo e botei ela no meio período. Porque tem isso também. O negócio da gente, o quanto ele puder sugar e levar a gente de tudo e de todo mundo, ele vai fazer. É como se fosse um organismo vivo que tá tentando puxar você. Porque você percebe que o seu grau de sucesso profissional e financeiro depende única e exclusivamente da energia que você coloca ali. Então, você quer colocar toda, né? Bizarro. Hoje eu tenho... Na real,
eu tenho como melhorar um pouco isso por conta da loja. Então, assim, hoje a empresa, graças a Deus, eu falo isso porque já dependeu 100% de mim, mas hoje não depende 100% de mim. Então, lógico que quando eu estou, melhora tudo, mas hoje a loja funciona sem eu estar, né? Então, a loja vende sem eu estar, o Instagram tem uma pessoa que cuida. Então, se não tivesse, eu acho que eu já teria surtado, porque eu já tô quase surtando, mas eu já teria. Então, assim, quando a gente vai evoluindo um pouquinho, e dependendo do negócio, né? O meu é venda, mas é uma venda de produto e não de serviço, que o de vocês é diferente, né? Então, o meu produto, ele se vende sem eu estar presente. Sim. Então, pra mim, hoje, é melhor, né? Mas quando eu vivia essa questão até de depender 100% de mim, quando eu fazia só evento, feira, essas coisas, era muito difícil. E hoje, assim, eu parei de fazer praticamente evento, não faço mais. Isso caiu mais, assim, meu faturamento abaixou muito. Sentiu o impacto, né? Mas muito. Então, eu tive uma queda financeira absurda. E você parou de fazer eventos por conta da maternidade? Principalmente. Porque, assim... Você priorizou isso. Né? Porque, assim, antes eu ganhava muito dinheiro fazendo evento. Assim, era muito bom. Então, valia a pena. Aí os eventos começaram a cair. O lucro começou a ser bem menor. Aí parou de fazer sentido, né? Esse lucro não compensa eu ficar o dia inteiro fora, longe da minha filha, tendo que pagar gente pra ficar com minha filha. Ou que algum parente fique com minha filha, eu longe da minha filha. Não justifica. Assim, eu deixando de ir em aniversários com minha filha, deixando de participar de coisas pra ganhar R$200. Assim... Poxa, se fosse mais de 1.000... Fosse 2.000? Tipo assim... Mas 200? Às vezes isso não compensava, porque o movimento tava ruim. E aí eu passava o dia inteiro, aquele calor, aquela coisa longe da minha filha, e aquela cabeça já irritada, cansada, exausta. Falei, gente, eu descanso com minha filha, fico com ela, brinco, levo ela pra passear. Sim. Eu acho que essa é uma coisa muito mágica que a maternidade traz, que é o valor do nosso tempo. Sim. E o valor que a gente se enxerga é muito maior quando a gente tem filho. Porque quando a gente não tem filho, a gente se submete a tudo. A gente se submete a um emprego CLT meia boca, a gente atende o cliente o tempo todo, a gente se submete ao cliente, deixa ele, às vezes, ser o senhor, principalmente no início do negócio. Mas depois que o filho chega, você começa a valorizar muito mais o seu tempo, quem você é, onde você está, com quem você convive. Eu comecei a balizar, inclusive, as minhas amizades. Nossa, tipo, essa pessoa é maravilhosa, mas eu não quero ela perto da minha filha, então ela não é tão boa assim. É tão maravilhosa. Porque eu não quero que a minha filha conviva com esse tipo de pessoa. E aí você já começa, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas também muito especiais que a maternidade traz pra gente, que é essa consciência, né? Eu arrisco dizer que eles ensinam mais a gente do que a gente ensina eles, Total. né? Muito. Bom, bora lá. Pra gente chegar nos finalmente, queria que vocês trouxessem uma reflexão final, assim, se para uma mãe que ou quer começar a empreender ou que tá empreendendo, deixa uma mensagem. Quero que cada uma de vocês deixe uma mensagem para uma mãe empreendedora. Quem começa? Sem briga, gente. Puxado, né? Não, eu posso falar se quiser. Vai, começa então, Thaís. Então, como eu falei já várias vezes, eu amo ser mãe, mas também amo ser a Thaís. Antes de ser mãe. Sim. E eu amo ser a Thaís sem a maternidade. Não que elas não existam juntas, mas o que eu falo é, dedique-se sim ao seu trabalho. Mas dedique-se sim à sua família. Mas nunca deixe de ser você mesmo. Porque quando eu tentei, entre aspas, não, eu vou ser mãe, não sei o que, se eu não for, não vai dar certo. Não, pelo contrário. Quando eu comecei a ter tempo pra mim, a dar sim, não, eu vou sair sim sem ela, eu vou fazer minhas coisas sem ela, as coisas começaram a andar mais. Porque realmente a gente precisa de saúde mental. E depende, tem gente que ama ali e não quer sair. Respeito e super, eu não consigo. Então, assim, analise quem você é, analise o que você quer e não se julgue por querer estar longe um pouco do seu filho. Porque, às vezes, eu me julgava muito. A gente precisa. E a gente precisa estar ali. A gente precisa ser a mulher trabalhadora. A gente precisa ser a pessoa que se diverte e sai pra tomar alguma coisa com a amiga, sai pra comer um bolo. E esquecer, realmente,
E isso, a gente não deixa de ser mãe por isso. Sim. E principalmente pra você que ainda tá com ela nova, eu não sei se você já faz isso, mas isso é muito, muito importante. Pelo menos pra mim foi. E você volta pra casa melhor, né? Sim. E outra coisa é, não julgue. Não ache que você não é 100%, que você não é a melhor mãe. Porque a gente sempre tá dando o nosso melhor. E a gente nunca vai ser 100% do que a gente quer. A gente falou isso no Paz com Mames, né? A melhor mãe que a gente pode ser. Exatamente. Mas a gente é a melhor mãe. Pra eles nós somos incríveis, né? Exatamente. E a gente tá, com certeza, dando o nosso melhor. Então, assim, independente do que a gente faz, se a gente erra um pouquinho, a gente tá dando o nosso melhor. E é isso, assim, a gente focar em quem a gente quer ser ali dentro, sabe? E não se julgar por isso. Isso é muito importante. E você, Jéssica? Olha, a maternidade, a magia, né? Uma das magias é que ela é um processo, é um universo particular, né? Cada família tem a sua dinâmica ali. Para cada mulher, por exemplo, para mim a privação de sono não foi algo tão difícil de lidar. E eu tinha uma amiga que tinha um bebê na época que para ela era o pior, era o caos. Para mim já não foi tão difícil e tudo mais. Então, pegando o gancho ali, se conheça e entenda o que é prioridade para você. Porque às vezes a gente quer vestir a roupa da Mulher Maravilha, da mãe perfeita e ter a casa limpa e fazer tudo e dar conta de tudo 100%, né? Equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo. Então, é entender que um prato ou outro vai quebrar e tá tudo bem, porque a gente sabe pegar a pá e a vassoura e colocar o que não tá fluindo bem ali no lixo. Então, assim, é ter paciência com você, respeitar os seus valores, o que é prioridade, o que faz sentido para sua família e para o seu negócio, né? Porque a sua amiga ou sua vizinha ou sua sogra acha que tem que ser de um jeito diferente, né? É o que faz sentido para você, o que é prioridade para você. E a partir daí as coisas vão fluindo. Ter paciência com o processo e tá tudo bem mudar de opinião e tá tudo bem o que fazia sentido. Eu não quero tela, mas aí agora eu preciso da tela. Ou eu queria amamentar, mas agora eu preciso da fórmula. Recalcular a rota pelo caminho. Tudo bem, sabe? De fato, esse processo de autoaceitação, de entender que a maternidade é sua e não das outras pessoas e não da expectativa alheia. E você vai construir essa jornada fazendo sentido para você e para sua família. Nossa, perfeito. Eu sempre fui criticada por isso, por falar assim, a filha é minha, eu vou criar do meu jeito, eu vou criar do jeito que eu quero. E as pessoas falam, ai, grossa. Eu falei, não, porque eu não quero ninguém interferindo no jeito que eu quero criar minha filha. E assim, as pessoas respeitaram. E eu falei, graças a Deus. Porque senão ia ser um problema. Não, mas porque tem gente que realmente quer ali, né, se meter isso. Mas tem gente também que acaba deixando, porque tá com medo. Fica insegura. Porque acha que realmente a outra... Jéssica sabe mais porque Jéssica tem uma filha. Não. Ou até porque depende da ajuda do outro e se submete a isso. E a gente tem medo de errar. Tem. O tempo inteiro. A gente só que não assim, quer, né? Você vai errar. Exato. Tentando acertar. Aceita que dói menos. E até trazendo o que você falou Conta do pra Paz gente, com Mames, Bianca. né? Que essa frase, né, que foi o tema do que eu fui lá. A melhor mãe que eu posso ser, né? E aí eu acho que a mensagem que eu queria deixar é que a gente é a melhor mãe que a gente pode ser todos os dias. Só que a gente é diferente todos os dias. Cada dia. Cada dia. Então, assim, tem dia que eu tô lá com a Cecília, que aí eu vou, faço um bolinho, um negócio diferente, levo ela pra brincar no Campo de São Bento, não sei o quê, ainda faço consigo um penteado trabalhar. no cabelo. Cara, a primeira vez que eu os fiz dias Maria dos penteados Chiquinha eu nela... me sinto muito especial. Eu me sinto muito. Quando eu levo ela pra escola, de banho tomado, cabelo penteado. Assim, fiz um penteado, ela chegou na hora certa, não atrasou nada. Almoçou bonitinha. Eu falei assim, gente, a vitória da mãe. Hoje ainda vou trabalhar. Foi incrível. Sabe? Uau! Aí eu vou e atendo 9h30 da noite, porque é o horário que a família também pode atender e dá tudo certo. E tem outros dias que aí geralmente depois de um dia desse, eu crio expectativa, né? Do outro dia. A vida pra sempre será amanhã. assim. E aí, não é. Sabe? Porque... E aí, nesse dia que não é também, que, sei lá, eu só pego um arroz que já tava pronto do outro dia e descongelo um feijão que, graças a Deus, um outro dia a Bianca do passado deixou pronto, ainda bem. Excelente. Sabe? E pica um tomate. E o cabelo vai bagunçado mesmo. E um ovo mexido, é o mínimo ali. Aquela é melhor naquele dia. É verdade. Perfeito. Sabe? E acho que tentar ser mais leve, né, com a gente. E até tem uma tia minha que
teve uma situação em que ela se sentiu muito culpada com uma coisa com o filho dela. Ela falou assim, ai, você não sente não essa culpa, esse peso? Eu falei, cara, eu não sei se é porque eu fui mãe muito nova e talvez eu não tenha esse peso, né? Eu não sinto isso, porque eu sei que eu sou a melhor mãe eu sou a melhor mãe, sabe? Eu sou a melhor mãe pra minha filha, eu sou a melhor mãe que eu posso ser. E eu perguntei pra ela, você é a melhor mãe que você pode ser? Ela falou, sou. E você tá fazendo o seu melhor? Sou, mas você errou, mas você tá fazendo o seu melhor? Então, você tem amanhã eu vou tentar ser melhor do que hoje, ainda acho que seja, né? Eu falei, eu tenho certeza que isso que você errou hoje, você não vai mais errar. Gente, eu amei. E aí eu quero agradecer vocês por estar aqui, por aceitarem estar aqui nesse projeto hoje. E vocês sabem que eu tenho as melhores parceiras do mundo e elas mandaram mimos pra vocês. Então eu quero que cada uma escolha um balão, uma cor de um balão. Eu vou escolher o rosinha, porque tá na minha logo. Esse aqui o azul é seu. Aqui, ó. E aí, a nossa parceira dos balões, a Ellen, da Quer Balões, olha que graça que ela fez pra vocês estourarem o balão. Lindo. E aí, dentro de cada balão desse, tem um presente de uma parceira nossa pra vocês. Então, pode estourar. Vamos lá. Deixa eu botar mais pra cá. Leva o sujo. Dá um medinho, né, gente? Uou! Gente, adorei essa experiência, hein? A pessoa trabalha a Laís do encantamento, né, gente? Ela vive. Sempre, né? Um arranjo de mesa grande. Tá vendo? Não faz mais meu aniversário, mas aniversário, alguma coisa que você pode mandar pra ela. Eu invento moda toda hora. É isso. Eu ganhei aqui um voucher de R$30 para escolher o novo hair clip da pequena. A Olivia agradece. A Luli é maravilhosa. Deixa eu só tirar aqui. Boa pra cá. Os hair clips dela são incríveis. Olivia ama, tá? E a coleção de Margarida. Voltas aulas tá chegando, então aproveita. Vou aproveitar. É lindo, né? Essa da Margarida é o carro-chefe dela. Laura também. Ama. Gente, a gente, coisa pro filho, a gente fica tudo... A gente fica bobinha, né? Mas eu ganhei pra mim, tá? Mãe também merece. Mãe merece, é verdade. Arrasou. Que lindo. Gata da Débora, tá? Porque a Débora, gente... Ela é maravilhosa. Ela que tá me vestindo em todos os episódios. Eu sou apaixonada pelas coisas da Débora, assim. A gente tem uma parceria, né? É só dá tempo de eu falar rapidinho. A Débora, assim, eu também, além da Realce, porque eu não falei hoje, mas eu estou fazendo um trabalho de UGC, que é criadora de conteúdo, né? Então a gente tem essa parceria que eu faço conteúdo pra marca dela, crio e tudo mais. E assim, ela é sensacional, as roupas dela são lindas. Não são maravilhosas? Eu também tô apaixonada pela qualidade. Já vou seguir, o estilo dela minimalista, assim como... Gente, que sempre tem um evento, uma palestra, um negócio, precisa ter pelo menos uma pecinha. E ela tem peças, look, né? Ela tem peças desde básicas, assim, até peças pra eventos. Então, assim... Adorei. Muito, muito legal. Eu amei. Eu também tô amando essa parceria. Gente, muito obrigada. Eu achei que o episódio foi sensacional. A gente conseguiu trazer insights, assim, que acho que nem eu esperava. Eu amei. E que eu também vou sair daqui carregando várias lições, vários aprendizados. Sou péssima de número, você vai me ajudar. Mas o 65, 35, sei lá. Pra mim fez muito sentido, eu amei isso. Espero que vocês tenham curtido também. Obrigada, meninas. Até a próxima.